Boa noite. É com muita emoção que eu volto a fazer a transmissão aqui, o comentário do descendimento da cruz. E eu nunca canso de dizer que São João del Rei é privilegiada de ter esse palco natural em plano inclinado. Então nós vamos observar o que nós temos aqui à frente. Observar onde está a cruz. Cristo, ali está. Cristo, Dimas e também Gestas. O bom e o mau ladrão. Nossa Senhora das Dores, São João Evangelista e Maria Madalena. Nós podemos contemplar aqui no alto da escadaria das Mercês. Vemos também o centurião e guarda romana, símbolos do Império Romano, também com o rosto do imperador. Temos a cartela com SPQR, muitas pessoas perguntam, não sabem o que é no latim, Senatus Populusque Romanus, significa o Senado e o povo romano. Temos também personagens do Antigo e do Novo Testamento. Antes do sermão, o coral da Orquestra Ribeiro Bastos canta um moteto Spiritus Cordis Nostri, Christus Dominus, quer dizer, Cristo, Senhor, sopro do nosso coração. O sermão, depois eu vou anunciar novamente, o sermão, ele será proferido por Dom Danival Milagres Coelho, digníssimo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. Descendimento. Quando Cristo é descido da cruz, nós vamos observar o trabalho de José de Arimateia e Nicodemos, os amigos de Jesus, que aqui são representados por dois sacerdotes, que vão descer Jesus da cruz, tirando pouco a pouco a tabuleta, os pregos, descendo os braços, os pés, enfim. Durante o sermão, Cristo é descido da cruz por José de Arimateia e Nicodemos. A procissão do enterro. Na procissão do enterro, nós temos as três Marias, que seriam Maria Madalena, Maria de Cleofas e Maria Salomé. Essas três mulheres, elas cantam o moteto, a nossa procissão, Heu Domine Salvator Noster, que significa, ai, Senhor, nosso Salvador. Em seguida, o coro canta o coral, Pupilli Facti Sumus, tornamo-nos órfãos. A Verônica, então, vai cantar, apresentando, ela sobe aqui nesse púlpito, e ela vai cantar mostrando o sudário que enxugou o rosto de Cristo, no qual seu rosto foi estampado. E ela canta, ó vós homens que transites per viam, attendite videtes si est dolor, sic dolor meus, né? Ó todos que passais pelo caminho, parai e vede se a dor semelhante à minha dor. Esse texto da Verônica é tirado do livro de Lamentações, atribuído ao profeta Jeremias, mas não há certeza, é do livro de Lamentações. Depois do canto da Verônica, aliás, ela vai cantar não só aqui, mas ela vai cantar em vários pontos da cidade. Temos vários momentos em que ela canta, apresentando o sudário e cantando seu canto próprio. Logo após o canto da Verônica, o coro da Ribeiro Bastos
canta o Cedit Corona, Capitis Nostri. Caiu a coroa de nossa cabeça. E a procissão então se desenrola, se progride e chega. Antes chegava na catedral, agora a catedral está interditada, vai chegar na Igreja do Carmo. E na chegada da procissão, o coro canta o responsório Sepulto Domino, e há também a incensação do corpo de Cristo em seu esquife e a colocação do esquife no presbitério. E durante a procissão saem 2 pálios, um com o esquife de nosso Senhor Jesus Cristo e o outro com os senhores bispos. Então é isso que nós vamos assistir, e vamos agora dar início, lembrando que antes do sermão, o coro vai cantar aquele moteto que eu falei, Spiritus Nostri Christi, Cristo Domino. E o pregador será Dom Danival Milagres Coelho, digníssimo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. Então o coro, conforme eu falei, vai cantar o moteto Spiritus Cordis Nostri Christus Dominus, o Cristo Senhor, sopro de nosso coração. Então o coral da Ribeiro Bastos já se prepara, e assim que terminar de cantar esse moteto sobre o qual eu falei, o senhor bispo Dom Danival vai fazer o seu sermão. Então o coro da Ribeiro Bastos já pode iniciar o moteto.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave crux spes única, salve cruz, nossa única esperança. Queridos irmãos e irmãs, quero saudar com alegria e gratidão ao nosso bispo diocesano Dom José Eudes, que me acolhe neste dia. Saúdo também o secretário da CNBB, Dom Ricardo Herpes, que está conosco, visitando, conhecendo um pouco das tradições da nossa Semana Santa em Minas Gerais. Uma saudação ao nosso pároco e vigário-geral, Monsenhor Geraldo Magela. Na sua pessoa, saúdo todos os padres aqui presentes. Uma saudação a cada um presente nesta praça. E você que da sua casa reza conosco. Este ano o terremoto há poucos dias em Mianmar e Tailândia, na Ásia. Lembremos ainda da seca que a região amazônica tem enfrentado nos últimos anos. Enfim, não enxerga quem não quer ver. Nesse sentido, o Papa Francisco nos lembrou de maneira profética, para não cairmos em nenhum extremo, que não se pode propor uma relação com o ambiente, prescindindo da relação com outras pessoas e com Deus. Seria um individualismo romântico, disfarçado de beleza ecológica, e um confinamento asfixiante na imanência. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que a sua chegada seja causa de incômodo e dificuldades, afirmou o Papa Francisco. Se perde a sensibilidade pessoal e social ao acolhimento de uma nova vida, definham também outras formas de acolhimento úteis à vida social, como está na Fratelli Tutti, e também na encíclica que o Papa nos deixou ricamente sobre a ecologia. Meus irmãos e minhas irmãs, basta a gente citar como exemplo há quem defenda os ovos das tartarugas, mas não defende a vida indefesa no ventre materno. Outra contradição é quem defende a vida no nascituro, mas não é capaz de defender a vida e os direitos dos pobres, dos necessitados e daqueles que passam pelo sofrimento humano. Queridos irmãos e irmãs, é mais fácil nos sensibilizarmos quando o sofrimento é visível aos olhos. Há situações que podemos imaginar, mas não sentimos. Gostaria aqui de expressar publicamente a minha indignação quando contemplamos uma sociedade que inverte os valores. Por exemplo, quando há leis que defendem os ovos de tartarugas, como eu citei há pouco, mas ignora o direito à vida do nascituro, que é um direito natural, que não deveria depender de leis para dizer se uma criança no ventre de uma mãe deve ou não nascer. Meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, vivemos numa sociedade marcada por contradições e inversão de valores com relação à dignidade da vida do ser humano. Por exemplo, temos que defender a vida do nascituro, luta contra o aborto, mesmo nos casos em que a lei permite, mas não podemos deixar de lutar e de defender os direitos básicos para uma vida digna, para os pobres, os vulneráveis e os direitos dos povos originários. Não podemos ignorar os problemas ecológicos e nem ignorar a urgência de políticas públicas que defendam a ecologia integral, preservando a vida nesta casa comum em que habitamos todos nós. Queridos irmãos e irmãs, o cristão verdadeiro
deve defender a vida de todos e em todas as suas fases de desenvolvimento. A polarização política e ideológica que tem estragado o nosso país não pode ser critério para reconhecer o valor da dignidade humana conforme as conveniências e interesses políticos. Por isso, cuidado com a vida dos mais vulneráveis, a defesa dos direitos humanos, a opção preferencial pelos pobres, são valores que prescindem qualquer ideologia política, porque se fundamentam no próprio agir do Cristo, que veio para que tenhamos vida e vida plena. Foi também por isso que Jesus foi condenado à morte, porque não compreenderam que o seu reino não era deste mundo e que ele veio realizar a missão de salvar a humanidade do pecado e da morte, garantindo a vida eterna e feliz. Queridos irmãos e irmãs, como vemos, há tantas situações de sofrimentos, nas quais a presença do cristão deve ser de amor solidário, para testemunhar a esperança na vida eterna e feliz. Não chorai por mim, mas chorai por vós mesmos e vossos filhos. É um convite de Jesus para a nossa conversão. Jesus nos convida em primeiro lugar a chorar pelos nossos pecados e pelos pecados sociais que nos afastam de Deus e dos irmãos. Somos vítimas e ao mesmo tempo corresponsáveis pelos pecados sociais que nos causam muitos sofrimentos. Lembremos-nos de que somos vítimas da polarização política e de ideologias que geram a intolerância e o ódio entre as pessoas. Sofremos as consequências do pecado da corrupção em todas as esferas da sociedade, especialmente no poder público, neste país onde reina a impunidade, quando a justiça se deixa contaminar por interesses políticos e ideológicos. Por exemplo, a lei da ficha limpa, além de não ser observada muitas vezes, o nosso Congresso Nacional ainda quer alterá-la em benefício dos interesses dos políticos. A CNBB se posicionou criticamente contra esta proposta. Chorar por nós mesmos é reconhecer a dor que o pecado nos causa quando arriscamos na busca de uma felicidade sem Deus, caindo numa vida vazia de sentido e na perda da esperança. Peçamos a Deus a graça de uma sincera conversão, ao contemplarmos o mistério da paixão e morte de Jesus, fazendo uma verdadeira confissão pelo sacramento do perdão. Eis o significado do pedido de Jesus: chorai por vós mesmos, como aquele pranto amargo de Pedro, depois de contemplar o olhar amoroso de Jesus, após ter negado 3 vezes. O que significa chorar por nossos filhos? Chorar por nossos filhos consiste em viver a compaixão para com aqueles e aquelas que sofrem, às vezes dentro de nossa casa, ou na mesma rua onde nós moramos, e às vezes não reconhecemos neles o rosto de Jesus, cuja paixão se prolonga no sofrimento da humanidade. Por isso, Jesus disse: chorai, não por mim, mas por vossos filhos. Ou seja, não podemos ficar insensíveis ou alheios aos sofrimentos de tantos irmãos e irmãs. Cada um de nós é convidado a ser presença de esperança e de caridade junto àqueles e aquelas que sofrem pertinho de nós. Somente assim a nossa fé se torna credível para a sociedade. Testemunhemos a fé pela esperança e pela caridade. Queridos irmãos e irmãs, fixemos agora o nosso olhar neste Calvário, depois de contemplar um pouco do Calvário do mundo, da nossa realidade. Nesse cenário onde Jesus está crucificado, podemos contemplar outras pessoas que o acompanharam naquele cortejo e ali se encontravam. Segundo os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, podemos identificar neste cenário aqueles que insultavam e zombavam de Jesus. Os passantes
Assim insultavam, dizendo: aquele que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, que se salve. Se é filho de Deus, que desça da cruz. Jesus não desceu da cruz. Ele escolhe o caminho mais difícil para provar o seu amor por nós. Ele morre para matar a morte e com a sua ressurreição nos dar a vida. Além dos passantes, estavam presentes também os sacerdotes, escribas e os anciãos. Humilhavam Jesus, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, que o livre, se é que o ama, pois disse que é filho de Deus. Mesmo assim, Jesus não faz milagre, não faz espetáculo em causa própria para convencer as pessoas que ele é o Filho de Deus. Ele revela que é o Filho de Deus, amando-nos até o fim. Esses que zombavam de Jesus queriam induzi-lo à tentação de fazer um espetáculo. Nós contemplamos também nesse cenário os 2 ladrões. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Ele iniciou a sua missão na fila dos pecadores no dia do seu batismo. Foi ao encontro dos pecadores, ceou com os pecadores, acolhia os pecadores, soube se compadecer dos pecadores e por isso morre ao lado de 2 ladrões. Não podemos desviar o olhar desse cenário. Nesses 2 ladrões, nós contemplamos também a nossa vida, para não nos esquecermos que ele morreu por causa de nossos pecados. Jesus, mesmo diante de tantos insultos, ele não desceu da cruz. Talvez teria sido o caminho mais fácil para suscitar a fé naqueles que o crucificavam. No entanto, Jesus foi fiel, quis demonstrar o seu amor até as últimas consequências, mostrando para nós que a morte não é o fim. Jesus enfrenta a morte, solidarizando-se com o sofrimento humano, a fim de vencer a morte e nos garantir a esperança e nos ensinar que a vida não perde seu sentido diante da morte. Ao contemplarmos ainda este momento da crucifixão e morte de Jesus, somos convidados, queridos irmãos e irmãs, a avaliar a qualidade da nossa fé, olhando para esse cenário. Será que estamos aqui esperando também que Jesus realize um espetáculo em nossa vida, para que possamos crer nele? Infelizmente, temos ouvido muitos discursos que atraem multidões, quando apresentam Jesus que vem resolver os problemas da vida de forma mágica. Quantos discursos com promessas falsas, como pare de sofrer, venha participar deste culto, ou dessa celebração, ou deste show, pois aqui você terá muitas curas e milagres. Atentos, queridos irmãos e irmãs, não podemos trair o evangelho, deturpando a pessoa de Jesus, para atrair as multidões, com promessas de milagres, como se nós pudéssemos controlar Deus e a sua vontade. Quantos discursos de uma vida promissora com sucesso econômico. Jesus não veio nos garantir prosperidade econômica ou resolver de forma mágica os problemas da vida, mas veio para nos ensinar a viver a vida na dinâmica do amor. E se necessário for sofrer por amor, que soframos. É assim que nos identificamos com o mistério da sua paixão. Enfim, Jesus veio ao mundo para nos ensinar a viver a vida como peregrinos de esperança, em todas as circunstâncias da vida, até mesmo no sofrimento, pois nem a morte tem o poder de nos tirar o sentido da vida. Portanto, irmãos e irmãs, não podemos ignorar a cruz de Jesus. Ao morrer na cruz, Jesus quer nos ensinar
a transformar os momentos difíceis e de provação da nossa vida em oportunidade de amar mais, de testemunhar o nosso amor, de comunhão com a sua paixão e em solidariedade com os que sofrem. Somos convidados a contemplar os mistérios da paixão e morte de Cristo para sermos testemunhas de esperança que brota do amor que vence o mal, da vida que vence a morte, do perdão que vence o ódio. Meus queridos irmãos e irmãs, quem mais estava presente neste Calvário? Onde estão os amigos de Jesus? Os seus discípulos, que ontem nós recordamos o gesto do lava-pés. Aqueles que caminharam com Jesus desde a Galiléia até Jerusalém. Aqueles que foram escolhidos para estarem com ele, ou seja, os seus discípulos, com os quais Jesus comeu a Páscoa, antecipando a Páscoa da nova aliança. Segundo o Evangelho de Marcos, os discípulos abandonaram o Mestre e fugiram no momento da sua prisão. É verdade que os discípulos ficaram com medo e não foram capazes de estar com Jesus no seu caminho de cruz. Segundo os evangelhos, sabemos que os discípulos abandonaram o Mestre no momento de sua prisão, por isso não estavam ali no momento da sua crucificação. Não é fácil estar no caminho de Jesus, assumindo os mesmos valores e o estilo de vida dele. Tanto é verdade que muitas vezes nós também fugimos do calvário da vida, quando somos indiferentes aos sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. Neste cenário, neste calvário, somente o Evangelho de João nos diz que ao pé da cruz estava o discípulo amado, sem mencionar o seu nome, embora a tradição da igreja o identifique com o apóstolo João, mas é melhor que ele fique no anonimato, pois assim, cada um de nós é convidado a se identificar com ele. A única forma de ser discípulo de Jesus é permanecer no seu amor. Como disse ele mesmo, permanecei no meu amor. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Permanecer no amor de Cristo é a condição para condividir a sua vida, o seu caminho, ao ponto de arriscar a vida por ele. Se os discípulos o abandonaram, hoje somos chamados a fazer diferente. Não podemos abandonar o Mestre diante do sofrimento de tantos irmãos nossos, diante de tantos crucificados em nossos dias. Meus queridos irmãos e irmãs, quem mais estava ali, naquele momento, em que Jesus era sacrificado como cordeiro imolado? O Evangelho de João nos diz que junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e outras mulheres, como Maria Madalena. No caminho do Calvário, o encontro de Maria com seu filho se deu no silêncio contemplativo. Ao contemplar o olhar de seu filho, Maria compreendeu que ele foi capaz de transformar a violência que sofria no ato supremo de amor. É por isso que Maria o seguiu até o Calvário. E ali se encontrava de pé, compadecendo-se de seu filho. Contemplemos então essa presença materna de Maria, a discípula fiel, que junto à cruz estava de pé, testemunhando a sua fé. Diferente dos discípulos, Maria não foge, não se envergonha de seu filho, pois sabe que ele é o justo sofredor. Maria sabe que a palavra final deste caminho não é a morte, mas a sua vitória, a sua ressurreição. A fé de quem aderiu à vida de Jesus, compreendendo a sua palavra a respeito de seu caminho de sofrimento, reconhece que a sua morte de cruz não é a última palavra. Por isso, Maria é
a discípula fiel. Meus queridos irmãos e irmãs, fixemos agora o nosso olhar em Jesus, o crucificado, o autor e consumador da fé, como nos diz Hebreus 12:2. A Jesus podemos aplicar as palavras do servo do Senhor, do profeta Isaías. Muitos ficaram aterrorizados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que nem parecia homem, e sua aparência já não era de um ser humano. Não tinha beleza, nem formosura que pudesse atrair os nossos olhares. Não tinha aparência para que desejássemos vê-lo. O homem das dores. Foram as nossas dores que ele tomou sobre si. O que atrai o nosso olhar não é a sua beleza, mas o seu gesto supremo de amor, que suscita em nós, meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira fé, que é resposta a este amor manifestado na cruz. De fato, a fé que toma consciência do amor de Deus, revelado no coração trespassado de Jesus na cruz, suscita, por sua vez, o amor. Nos disse uma vez o Papa Bento XVI, na sua mensagem da Quaresma de 2013. Queridos irmãos e irmãs, contemplemos Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos ensinar o sentido da vida. Nesta perspectiva nos lembra também o saudoso Papa Bento XVI. Em Jesus Cristo encontra plena realização toda a ânsia e aspiração do coração humano. A alegria do amor, a resposta ao drama da tribulação e do sofrimento, a força do perdão face à ofensa recebida e a vitória da vida sobre o vazio da morte. Tudo isso encontra plena realização no mistério da encarnação, do seu fazer-se homem, do partilhar conosco a fragilidade humana para transformá-la com a força de sua ressurreição. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus vive plenamente a obediência ao Pai, revelando-se assim como o novo Adão. O pecado de Adão e Eva, a desobediência, é o pecado da humanidade quando quer ser como Deus. Aceitar a nossa humanidade, aceitar que somos limitados. O pecado da desobediência da humanidade foi causado pela autossuficiência, que é a pretensão do ser humano de ser feliz sem Deus. Jesus faz o contrário de Adão. Ele, embora sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas despojou-se de tudo, fazendo-se igual aos homens, assumindo a condição de servo obediente até a morte de cruz. Filipenses 1:3-6. O despojamento total de si, não se apegando à sua condição divina, mas fazendo-se servo de todos, foi a causa de escândalo para os judeus e ainda o é para nós, quando achamos exigente demais viver o amor da mesma forma como ele nos amou. Nisto sabemos o que é o amor, afirma o apóstolo. Jesus deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Primeira carta de João 3,16. Eis a lição de vida que Jesus nos deixa. Ele é o novo Adão. Ao contemplá-lo assim, queridos irmãos e irmãs, somos convidados a voltar para a nossa casa, batendo no peito, como fez aquela multidão que se encontrava no momento da morte de Jesus, segundo a narrativa de Lucas. Mas antes de voltarmos para a nossa casa, queremos reviver aquele momento em que José de Arimateia e Nicodemos foram até Pilatos, pedindo-lhe o corpo de Jesus, para ser dignamente
sepultado. Convidamos então esses dois homens que ali se encontravam, José de Arimateia e Nicodemos. Eles estavam ali meio que às escondidas, mas demonstravam admiração à pessoa de Jesus. Neste momento, então, convidamos José de Arimateia e Nicodemos para subir as escadas e, em nosso nome, possam retirar Jesus desta cruz. José de Arimateia era considerado por João Evangelista como um discípulo secreto de Jesus. Nicodemos foi ao encontro dele num diálogo noturno. Fora convidado a nascer de novo. Na verdade, Jesus o convidava à fé. Naquele momento, ao presenciar a morte de Jesus, esses dois homens tiveram a coragem de demonstrar a sua fé, descendo Jesus da cruz e dando-lhe uma sepultura digna de verdadeiro rei, a ungí-lo com uma mistura de mirra e aloés. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, fixemos agora o nosso olhar para esse cenário do nosso Calvário. Não podemos concordar com aquela tabuleta colocada no alto da cruz. Tirai essa tabuleta na qual foi escrito o motivo de sua condenação. Nessa tabuleta, como podemos ver, escrita em 3 línguas, Pilatos assim pediu para escrever. Em hebraico, Yeshua Hanastri Melech Hayuhudim. E em grego, Jesus Ronazaraios, Basileios Ton Judaion. E também em latim, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Ou seja, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Para que o mundo todo pudesse compreender o motivo da sua morte. De fato, nós o reconhecemos como Rei. Mas não somente Rei dos Judeus, mas Rei do universo, o Senhor da nossa vida. Esta inscrição deve estar agora no coração de cada um de nós, pois reconhecê-lo como Rei é reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Deixemos que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Deixemos que o seu amor reine em nossos gestos. Deixemos que o seu perdão reine em nosso coração, pois muitos, fechados à experiência da fé, só vão experimentar o que é o amor de Deus, o que é o perdão de Deus, através do nosso amor e do nosso perdão. Portanto, não podemos aceitar que o Senhor da vida também fique com esta coroa, cujos espinhos pontiagudos cravados em sua cabeça representa a dor que o nosso pecado lhe causa. Sobretudo, quando deixamos de corresponder ao seu amor e não o aceitamos como o Senhor da nossa vida. Tirai esta coroa, que diante dele se dobre todo o joelho e que toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Digamos juntos, Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Mais forte, Jesus Cristo é o Senhor. Deixemos que Ele exerça o senhorio do seu amor em nossas vidas. Retirai também José de Arimateia e Nicodemos, os cravos de suas mãos. Com seus braços abertos, Jesus abraça toda a humanidade. Despregai suas mãos, que souberam expressar em gestos todo o amor vivido, especialmente em favor dos doentes, sofredores, pobres e pecadores. Mãos que nos ensinaram o gesto da solidariedade, quando Jesus realizou a multiplicação dos pães. Mãos que nos ensinam o gesto de misericórdia e compaixão ao acolher os pecadores. Mãos constantemente estendidas para nos amparar em nossas fraquezas ou quando vacilarmos na fé, como fez com Pedro, que afundava nas águas. Mãos que nos ensinam a servir
quando Jesus se colocou a lavar os pés de seus discípulos. Ao descer os seus braços, não nos esqueçamos de que seu abraço redentor continua ainda aberto, esperando o nosso abraço, o nosso acolhimento, a fim de que aprendamos com Jesus a ir ao encontro de nossos irmãos, abraçando e acolhendo aqueles que se encontram afastados de nós, de nossa igreja, de nossa convivência. Já experimentamos nesta Semana Santa este abraço misericordioso do Senhor? Ou vamos protelar a nossa confissão para a próxima Quaresma? Precisamos morrer com Cristo para o nosso pecado. Caso contrário, nós não vamos conseguir ressuscitar para uma vida nova. Despregai também os seus pés, cujas pegadas queremos seguir, colocando-nos como seus seguidores, assumindo o seu caminho de entrega, de serviço, a fim de sermos uma igreja que vai ao encontro dos irmãos e irmãs, pois Jesus enviou 72 discípulos para os lugares onde ele deveria ir. Caminhemos no caminho de Jesus, queridos irmãos e irmãs, levando-o a todos aqueles que ainda não experimentaram o seu amor. Por fim, entregai agora aos braços de Maria o corpo de seu amado Filho. Mesmo desfigurado e irreconhecível, somente a sua mãe, naquele momento, compreendia o seu gesto de amor. Neste momento, Maria dá mais um passo na fé, ensinando-nos que a fé é, antes de tudo, acolhimento e resposta ao amor salvífico de Jesus. Maria soube enfrentar o sofrimento desde o início de sua missão. E nos momentos difíceis de compreender os mistérios da vida de seu filho, Maria simplesmente vivia o silêncio contemplativo e guardava tudo em seu coração. O silêncio comunica o mistério de amor que atinge o coração daquela que vive pela fé no amor de seu Filho Jesus, que nos ensina que amar é doar a vida. Só pela fé e no silêncio contemplativo a dor se transforma em expressão máxima de amor, pois não há amor sem sacrifício. Só o amor suporta a dor. Não contemplamos aqui uma mãe desesperada. A vida de Maria não perde o seu sentido, pois a esperança não decepciona, pois o amor de Deus já estava no seu coração, desde quando foi escolhida, a cheia de graça. Ó Maria, fazei-nos também contemplativos deste mistério de amor, que vosso Filho revelou em sua paixão. Intercedei especialmente pelos nossos jovens, a fim de que se deixem conquistar pelo amor do vosso Filho Jesus, pois assim nos lembrou o Papa Bento XVI. O cristão é uma pessoa conquistada pelo amor de Cristo e movido por este amor, está aberto de modo profundo e concreto ao amor ao próximo. Foi a mensagem do Papa Bento XVI na Quaresma de 2013. Meus queridos irmãos e irmãs, tão atual essas palavras, propícia para este momento, para renovarmos a nossa fé na experiência deste amor do Cristo por nós. Não podemos, então, voltar para nossa casa hoje, após contemplar este mistério de amor, sem o compromisso de testemunhar a nossa fé pela esperança e pela caridade. Quando falo caridade, não me refiro somente ao agir moral ou de uma solidariedade para com os pobres materialmente falando. Hoje cresce também o número daqueles que têm uma vida pobre de sentido, porque vive
no vazio existencial de uma vida sem esperança, por não cultivar e viver a fé de comunhão com Deus. São pobres também aqueles que ousam ser felizes sem Deus. Os que se encontram fechados para essa experiência de fé, só vão experimentar o que é o amor de Deus, repito, através do nosso amor. Vamos ajudar especialmente os jovens a encontrar o sentido da vida, a não perder a alegria de viver e nem a esperança diante das provações e dos desafios da vida. É triste constatar que cresce o número de jovens que suicidam e dos que morrem em consequência do álcool e das drogas. Na verdade, morrem de sede do verdadeiro amor que lhes garante o sentido da vida. Por fim, queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha da sua casa, recordo aqui a mensagem do Papa Francisco, na bula para este ano jubilar, Spes non confundit. Papa Francisco faz uma pergunta: mas o que é a felicidade? Que felicidade esperamos e desejamos? Não uma alegria passageira, uma satisfação efêmera, que uma vez alcançada, volta sempre para pedir mais, em uma espiral de avidez, na qual o espírito humano nunca se encontra saciado. Antes, sente-se cada vez mais vazio. Precisamos de uma felicidade que se cumpra definitivamente naquilo que nos realiza, ou seja, no amor. Para se poder dizer já agora: sou amado, logo existo, e existirei para sempre no amor que não ilude e do qual nada e ninguém me poderá separar. Meus queridos irmãos e irmãs, diante de Jesus morto, que agora vamos acompanhar nesse cortejo para o seu sepultamento, vamos renovar a nossa fé, sepultar com ele também os nossos pecados. Vamos renovar uma fé gratuita de resposta ao seu amor, dizendo como o apóstolo Paulo: vivo pela fé naquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Para que possamos ir aonde os homens necessitam da palavra de Deus, onde falta esperança, onde tudo seja triste por não saber de Cristo e por não experimentar o seu amor. Vamos concluir o nosso sermão cantando apenas o refrão de uma música que nós conhecemos. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falta esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Esse não saber de ti é a falta da experiência do amor. Conhecer Jesus Cristo é compreender este amor com o qual Ele nos salvou na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
perdão, Deus e amor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Eis-me a vossos pés, grande pecador. Meus enormes crimes, perdoai, Senhor. Meus enormes crimes, perdoai, Senhor. Perdão, meu Jesus. Perdão, Deus e amor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Já os meus pecados lamento com dor. Estou compungido, perdoai, Senhor. Estou compungido, perdoai, Senhor. Perdão, meu Jesus. Perdão, Deus e amor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor.
Você acaba de acompanhar junto conosco a cerimônia de descendimento da cruz diretamente da cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Agora você acompanha as últimas imagens da procissão do enterro que seguirá pelas ruas da cidade de São João, saindo aqui da igreja de Nossa Senhora das Mercês, aqui da escadaria, e indo em direção à Igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde terá o encerramento desse momento de fé, esse momento de devoção, esse momento de espiritualidade que marca aí a Semana Santa da cidade de São João del Rei. Semana Santa essa que é uma das mais tradicionais do Brasil e acompanha diversas pessoas que vêm de diversos estados do Brasil, diversas pessoas também que vêm de diversas partes do mundo, muitas vezes para conhecer essa tradição tão bonita, essa tradição do nosso Brasil, essa tradição do estado de Minas Gerais. Um estado rico em cultura, rico em fé, o povo mineiro, um povo de muita fé. Então você pode acompanhar aí um pouco mais dessa cerimônia tão bonita, dessa procissão volumosa, como você pode observar. Muitas pessoas aqui no Largo da Praça de Nossa Senhora das Mercês, acompanhando esse momento, fortalecendo também a fé, fortalecendo a espiritualidade tão importante que a Sexta-feira Santa nos convida. Você também pode acompanhar um pouco do sermão de Dom Danival, que falava sobre essa questão da esperança. Em um ano onde nós estamos vivenciando o Jubileu da Esperança, olhar a cruz vazia, agora neste momento, nos traz a esperança de que morremos com Cristo, mas com Ele nós ressuscitaremos. E esperamos que você aí de casa também tenha vivido um pouco dessa emoção junto com a gente que estava aqui podendo vivenciar toda essa tradição da Semana Santa, durante as nossas entradas ao vivo, durante ontem, durante todo o dia de hoje também, contando um pouco para vocês das tradições, das culturas, de tantas coisas bonitas que as pessoas aqui de São João del Rei vivenciam durante a Semana Santa. Ritos litúrgicos muito ricos, muito bem celebrados, muito bem vividos. Também tivemos a participação aí do nosso diretor da TV Aparecida, Padre Mauro Vilela, fazendo alguns sermãos, principalmente hoje o Sermão das 7 Palavras, proferindo as últimas palavras ditas por Jesus na cruz. Todas essas celebrações, todos esses ritos, para a gente se lembrar da importância dessa data para todos nós fiéis católicos. E agora, primeiramente, a gente gostaria de agradecer ao Dom José Eudes, ele que é o bispo diocesano aqui da cidade de São João del Rei, também o Monsenhor Geraldo que nos acolheu a toda a nossa equipe. Agradecer também ao Padre Mauro Vilela, diretor da TV Aparecida. Gostaríamos de agradecer a nossa equipe da TV Aparecida, que sem ela nada disso seria possível, todas essas belas imagens, todas essas belas entrevistas, toda a produção, tem pessoas por trás disso. Então nós gostaríamos de agradecer a Geisa Nogueira, diretora, Carla Borges na produção, Luiz Satin, diretor de TV, também nossos meninos aí do operacional, o Alex Augusto, o Christian Paiva, o Márcio Machado, o Eduardo Santos, o Christian Fernandes, Celso Pinheiro, Saulo Telli, Pedro Felipe, Lucas Rodrigo. Na iluminação, Douglas Bittencourt. Na liderança de operações, William Oliveira. Na parte técnica, o Ricardo Lima. Também temos o nosso companheiro aí, o Wesley. E também os nossos motoristas, né, que trazem a gente aqui para podermos passar toda essa emoção para vocês. O Fabrício Ultramari, Lindomar, o Marcelo e também o nosso cinegrafista aí de externa, que também estava fazendo as bonitas imagens aéreas que vocês puderam conferir, o nosso amigo Carlos Aparecida. E claro, nosso agradecimento especial a você, que faz parte da nossa família dos devotos. Sem vocês, nada disso seria possível. Sem a sua contribuição tão generosa, nós não poderíamos mostrar tantas riquezas, tanta cultura, tanta tradição da nossa Igreja Católica para vocês. Espero que tenham conseguido acompanhar, conseguido rezar conosco nesta noite e que continuem aproveitando a programação da TV Aparecida. Nós vamos ficando por aqui. Tenham uma abençoada noite.